Boa noite a todos os que nos assistem pela internet. Vou iniciar falando desse tema, da questão coronavírus. E no meu modo de pensar, agora é a hora da serenidade, da calma, da informação correta, da cautela. Então é necessário que cada um de nós, agentes públicos, que a gente possa, de fato, ajudar a população a entender, especificamente nesse caso técnico, não é, aquelas armadilhas que a internet talvez propõe e propaga, a questão das notícias falsas, não é? A irresponsabilidade de algumas pessoas que são formadores de opinião, muitas vezes pode prejudicar até um bom andamento. Então, bem objetivo, o que eu acredito? A gente deve ouvir, nesse caso, os médicos, especialistas, infectologistas, que de fato trazem essa informação muito clara, não é? Que o vírus vai se propagar já estatisticamente e matematicamente comprovado. A diferença vai ser o quanto a gente conseguir prevenir, usando um termo matemático, para que a gente consiga achatar a curva estatística. O que significa? Se a gente vai ter vamos fazer uma conta aqui em Vinhedo, 80 mil habitantes, se a gente vai ter um grupo aí por dia, talvez, de 300 contaminados, que a gente possa, que esses 300 sejam diluídos aí em 3 meses. Essa é a grande preocupação da prevenção. Então, por que eu penso na cautela? Não é? O exemplo que a gente teve nesse último final de semana, e até eu me manifestei diretamente, alguns membros da prefeitura, eu entendi que literalmente a prefeitura estava numa sinuca de bico, porque a gente nós acompanhamos, e aí acabou caindo ali numa questão jurídica, quase que política, uma briga, falar, e agora é questão de honra. Eu ouvi isso de algumas pessoas da prefeitura, não é? Fazer questão de honra, fazer a festa. Então, a serenidade, ela nos convida a tomar uma decisão e antecipar essa decisão. Não é? Eu entendi que a sensação que eu tive que não abre a festa e depois fecha a festa. O Ministério Público se manifestou, mas também aqui eu quero deixar o ponto positivo da própria administração, que tomou a decisão em conjunto. O presidente dessa casa se manifestou, estava também na reunião. Então, o momento não é para a gente colocar a minha opinião particular na frente da decisão. O agente público, ele precisa transcender a sua opinião particular. É óbvio que a gente precisa cuidar. E aí, o que eu penso? De ação conjunta. Eu acho que a gente pode fazer algumas ações práticas. Eu falei com a Marta Elisa, até ela estava convalescente de uma nova cirurgia, e me preocupa essa questão de não ter clareza, e não vejo demérito nenhum a gente assumir a preocupação. Então, se a gente tem 18 leitos de UTI, e aí eu acredito neles, eles estão dizendo que estão preparados para que, se necessário, utilizar outras salas para aumentar o número de leitos. Mas daí fizemos uma pergunta, né? Por que fizemos? Porque o gabinete fez, depois eu mandei, literalmente, quantos respiradores a Santa Casa tem para poder atender, se necessário, um caso mais grave, que a gente não consiga eliminar, achatar aquela curva estatística, não é? De repente tiver um boom aí de contaminação. Então, não vejo como demérito a gente abrir o espaço, porque, sendo justo, a própria pandemia, e aí os médicos têm dito isso assim em todos os canais de comunicação, a pandemia ela é incontrolável. O que a gente pode fazer é aumentar e melhorar a prevenção. Então, a nossa casa, ela pode fazer isso, já foi feito. O ano passado, a gente fizemos emendas impositivas, são quase 2,5 milhões de reais em emendas impositivas. De repente, elas podem ali ser utilizadas. Não vejo nenhum problema de antecipar, talvez ali um trabalho da Secretaria de Administração, Fazenda, e utilizar esse dinheiro para a prevenção. A própria Câmara dos Vereadores, tenho certeza que, se a Santa Casa amanhã apresentar, quem que vai ser contra a gente colocar mais respiradores, não é? Já pensando uma possível transição. O outro ponto que eu queria alertar também, fazendo com que o Poder Executivo possa fazer o algo a mais, é a hora da criatividade, é a hora do se superar. Então, eu penso que a Secretaria de Assistência Social, ela vai ter um papel fundamental também. Porque, de fato, as famílias que conseguem parar de trabalhar, vamos dizer assim, ou conseguem se ajustar para se isolar, o famoso isolamento social, é uma parte só da população. Tem uma grande parte que ainda vai continuar pegando ônibus, tem uma grande parte que ainda vai precisar trabalhar, tem uma grande parte de trabalho informal,
A gente não pode esquecer que essa questão econômica, ela vai ser crucial daqui a um tempo, porque a pessoa não pode parar de trabalhar. Quanto tempo ela vai ficar sem arrecadar o seu custo, enfim, não é? Quanto que ela vai ficar sem colocar o dinheiro na mesa? Então, é uma questão que precisa transcender, eu falo de novo, precisa superar as questões partidárias, precisa ter uma ação concreta. Eu acredito que essa casa pode pensar juridicamente, a própria prefeitura pode decretar algumas coisas que eu acredito que sejam fundamentais agora, principalmente os impostos que são diretamente ligados à prefeitura. É hora da gente fazer algo a mais, não é? Então, eu ofereço aqui de novo tudo isso que eu estou dizendo, vou encaminhar especificamente ali para o senhor prefeito. O Edson Ruiz sempre faz essa ponte. Eu acredito que a gente possa pensar em conjunto uma ação para que a gente se mobilize e que cuide do povo de Vinhedo. Esse é o grande objetivo. Eu não podia deixar de falar, mudando de assunto, no próximo dia 21 de março, é considerado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, só pedagogicamente, para a gente lembrar, todos nós temos 46 cromossomos, divididos em 23 pares. E o cromossomo da síndrome de Down é o cromossomo ligado ao par 21. Por isso, chamado de trissomia 21. Então, pedagogicamente, o dia 21/3, o 21 de março, como o Dia Internacional da Síndrome de Down. O Instituto Internacional Down Syndrome, não é? Que é um instituto que, junto com a ONA, nos mostra as diretrizes, ele faz um convite em 2020 para que a gente pense um tema. Já são, se não me falha a memória, 14 anos, que eles trazem temas para que a gente, dentro do assunto síndrome de Down, possamos pensar juntos. E esse ano ele trouxe um tema chamado, abre aspas, nós decidimos, fecha aspas. O que significa? Garantir que todas as pessoas com síndrome de Down possam participar plenamente da tomada de decisão sobre assuntos relacionados que afetem suas vidas. Essa semana, não é, como por bom senso também, teríamos aqui na Câmara dos Vereadores, dia 18, o encontro da conferência sobre a inclusão, não é? A Comissão Municipal, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Não vai ser agora dia 18, mas um tema importante para a gente pensar junto. Outro ponto, a participação é um princípio central dos direitos humanos, permitindo que os indivíduos desempenhem um papel significativo no desenvolvimento de todas as sociedades democráticas, bem como de suas comunidades. A questão da síndrome de Down, como muitas síndromes e muitas deficiências, eles têm total e plena consciência da situação em que vivem. Na conferência que estivemos presentes, o vereador Nilson esteve presente também, um dos temas que é muito caro para as famílias, como a gente vai cuidar da pessoa inclusa após os 30 anos? Como que a gente cuida, por exemplo, de uma pessoa síndrome de Down adulta? A gente não tem uma ONG em Vinhedo, a gente não tem uma associação, precisa pensar sobre essa oportunidade. Outra dica que ele dá, que a participação efetiva e significativa das pessoas com deficiência, por meio das suas organizações representativas, tomem posse dos seus direitos. Tem muitas pessoas que nem fazem ideia dos direitos que têm. Encaminhando para o final aqui, até porque o tempo já corre. Atualmente, não existe uma consulta e nem um envolvimento das pessoas com síndrome de Down por meio das suas organizações. Então, eu acho que a gente vem numa caminhada, tenho certeza, que a gente vem num crescimento, numa inclusão mais real do que há algum tempo atrás, mas aqui fica essa oportunidade, para que de fato a gente coloque a pessoa com deficiência com voz, é trazer voz a essas pessoas. Para terminar, uma grande importância que eu vejo é que eles indicam que as pessoas com síndrome de Down, assim como seus familiares, amigos e todos aqueles envolvidos, sejam formados para que essa inclusão seja verdadeira. É política pública para trazer direito para as pessoas. Então, na próxima semana, eu vou trazer alguns vídeos para reforçar esse assunto, mas eu acho que a oportunidade não pode ser perdida, né? Toda vez que a gente puder incluir as pessoas, especificamente essa semana falo da síndrome de Down, mas que a gente possa pensar política pública para que essas pessoas sejam inclusas. Então, por essa noite é só, desejo a todos aí muita informação para que a gente possa vencer esse desafio aí que nos parece tão preocupante.